Lição número 501. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamma taslim. Wa ba'd. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ou como qala alayhi salatu wassalam. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar, ou por outra vamos dar continuidade, o aspecto que vamos detalhando, ou que vínhamos detalhando relacionado a doenças espirituais, doenças do coração, doenças espirituais. Vamos falar de doenças do coração sem ser cardiologista, conforme nós já havíamos falado numa das nossas lições com o tema similar. Nós falamos na aula passada que dentre as doenças espirituais, doenças do coração consideradas como doenças espirituais, nós encontramos uma doença que é hubbul madh bima lam yaf'al. A pessoa gostar de ser elogiada por algo que não fez. Foi o último aspecto que nós mencionamos na lição passada e dissemos que o Corão menciona de forma clara que aquelas pessoas que gostam de ser elogiadas por algo que não fizeram, essas pessoas não escaparão do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós mencionamos alguns exemplos relacionados a este tipo de pessoa. Hoje vamos falar de mais doenças e vamos começando a falar da inveja, hasad. A inveja é incidente relacionado com a insatisfação. É algo relacionado com a insatisfação daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Allah subhanahu wa ta'ala decretou que um vai ter, um não vai ter, um vai ter muito, outro vai ter pouco. Um vai ser rico, outro vai ser pobre, um vai ter risco, outro não vai ter num certo dia. Tudo isso está decretado por Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vemos que algumas pessoas não conseguem suportar esta distribuição de Allah subhanahu wa ta'ala e começam a conspirar. Nós vemos muçulmanos que conhecem os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, conhecem versículos do Corão, mas essas mesmas pessoas estão insatisfeitas com a distribuição que Allah subhanahu wa ta'ala fez. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporcionou neste mundo, do bem e do mal, Allah subhanahu wa ta'ala fez isso para nos testar, para Allah nos pôr à prova. Quem de nós vai saber se comportar numa determinada situação? Você tem de dizer Alhamdulillah, não tem, deve também dizer Alhamdulillah, porque aquele que tem está sendo testado por Allah subhanahu wa ta'ala com aquilo que ele tem, e aquele que não tem também está sendo testado por Allah subhanahu wa ta'ala por não ter. Qual vai ser a reação? Como é que ele vai reagir? O que ele vai fazer, sabendo que tudo provém de mim, Allah subhanahu wa ta'ala, tudo provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah quer ver como cada um irá reagir numa situação, não é, difícil que a pessoa estiver a enfrentar. Portanto, há pessoas que, estando na situação difícil e olhando para outras pessoas, encontram as mesmas numa situação melhor, e isso lhes dói o coração, isso não lhes deixa tranquilo, isso deixa com o coração a doer de forma a conspirar contra aquela pessoa. Isto é grave, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Iyakum al-hasad, fa inna al-hasada ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hataba." Tenham cuidado, abstenham-se da inveja, porque a inveja consome as boas ações da forma como o fogo devora a lenha. A inveja faz isso com as nossas boas ações. Existe, sempre que eu menciono o exemplo da inveja, tem uma passagem que eu tenho contado que existiu uma pessoa, um rei muito poderoso, que estava uma vez conversando com seu amigo e a falar, o amigo elogiando os muçulmanos. Os muçulmanos são pessoas muito boas, são pessoas amáveis, afáveis, são pessoas que desejam o bem para o próximo, não é? Porque a religião deles ensina isso.
O rei disse: quer que eu te mostre a verdadeira conduta do muçulmano? Eu vou te mostrar. Este rei também era um muçulmano, mas conhecia a realidade dos muçulmanos. De alguns, obviamente, nós estamos a falar dos muçulmanos no geral. Mas ele o que fez? Ele organizou um campeonato de natação e chamou os muçulmanos, somente os muçulmanos tinham que competir. Então, o prêmio era muito alto. Quem ganhasse teria um prêmio nobre. Então, as pessoas todas mergulharam na piscina para competir. Quando dá-se o sinal para todos começarem a nadar, as pessoas só mergulharam e foram até um quarto da piscina. E depois disso as pessoas paravam. Uns porque não conseguiam nadar e algumas pessoas que tentavam ir mais além, as outras pessoas mergulhavam e puxavam o pé dele para ele ficar para trás. Por quê? Porque eles não conseguiam nadar, nem sequer deixavam outras pessoas nadar, nem deixavam outras pessoas avançar para ganhar o prêmio. Eles preferiam que todos ficassem atrás e ninguém fosse para frente. Então o rei disse: olha, estás a ver este cenário? Não é? Esta é a realidade dos muçulmanos. Não é? Eles não conseguem fazer e também não deixam fazer. Não deixam as pessoas progredir. Por quê? Porque elas estão em retrocesso, estão atrás, não conseguem avançar e não deixam outras pessoas também avançar. Portanto, a inveja é algo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona até no Coran, não é? Hasadan. Allah menciona claramente que eles fazem isso contra ti, o Muhammad, por inveja. Allah diz: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. Acaso eles distribuem a misericórdia de Allah? Distribuem a misericórdia do teu Senhor? Nós é que fazemos esta distribuição. Allah diz: nós é que distribuímos. Nós é que demos muito nós é que demos pouco outro. Nós é que demos riqueza nós é que demos pobreza outro. Portanto, por que você tem que invejar? Por que você está insatisfeito? Nós não podemos ficar insatisfeitos pela distribuição de Allah subhanahu wa ta'ala. A outra doença que nós podemos mencionar nesta lição é al-haya'u madhmum. Haya'u madhmum é a modéstia censurável, aquela modéstia que lhe deixa para trás. A pessoa sente tanta vergonha que até esta vergonha lhe impede de perguntar algo que possa melhorar a sua religião, possa melhorar a sua religiosidade, podemos assim dizer. Melhor que esta pergunta que ele tem receio de perguntar, ele acha que as pessoas vão olhar mal para ele. Ele prefere que as pessoas não falem nada dele, mas ele permaneça no erro. Quantas vezes nós vemos pessoas que mal fazem o Salah? Essas pessoas, até mesmo tendo sido chamadas a atenção, elas preferem manter naquela situação para não ter que perguntar como é que eu tenho que fazer o correto, qual é a forma correta ou como eu tenho que fazer para melhorar esta situação. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala elogiou aquelas pessoas que vão à busca do saber, à busca do conhecimento. Essas pessoas são as pessoas felizardas, são os bem-sucedidos. Nós temos que ir à busca do conhecimento, nós temos que ir à busca deste saber que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos, não é, a ir à busca dele para que possamos estarmos próximos a Allah. Sempre temos falado isso. Nós não podemos deixar de fazer uma certa coisa, uma boa ação, com vergonha. Portanto, a vergonha em si é uma coisa boa, sem dúvida. Al-haya'u kulluhu khair. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Mas o haya'u madhmun, não é? A modéstia censurável é aquela modéstia que impede o indivíduo de perguntar, ele estando no erro, e ele acaba ficando para trás e não pergunta porque tem receio das pessoas talvez olharem mal porque ele não perguntou. Quando nós não sabemos, nós temos que perguntar, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Perguntem os dotados da sabedoria e do conhecimento se vocês não sabem. Allah está a dizer para nós perguntarmos. Portanto, não podemos deixar de perguntar com este pretexto de que as pessoas vão se rir de nós ou vão se rir de mim, e prefiro manter nesta situação. Mas sim, temos que perguntar para podermos ficar claros. Nós vemos que há pessoas que
outra doença que podemos mencionar é خوف الفقر. وخوف غير الله. Você temer a pobreza, assim como temer alguém além de Allah. Esta é uma doença. Ter medo de outras criaturas ou de coisas inanimadas, achando que estas podem prejudicar. Por exemplo, achar que um santo ou qualquer pir, estando já morto, na sua campa poderá prejudicar alguém, poderá fazer mal ou poderá fazer bem a uma outra pessoa, não é? Ou a pessoa ficar presa a uma certa conduta por ter medo, não é, de uma certa campa, ou aquele que está naquela campa pode te prejudicar, pode fazer alguma coisa. Portanto, isto é uma doença, para não falar da questão relacionada ao aqida. E خوف غير الله. Você temer alguém além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós não podemos fazer isso. O único que nós temos que temer, não é? O taqwa é somente Allah subhanahu wa ta'ala e ninguém mais. Falando quanto à primeira parte, خوف غير الله, você temer além de Allah, ou خوف الفقر, você ter medo da pobreza. Esta é uma doença, porque Allah subhanahu wa ta'ala concede. Nós temos que fazer, temos que trabalhar, obviamente, mas ulamás consideram que este خوف الفقر, você ter medo da pobreza e vender a tua religião por medo da pobreza, isto é condenável no Islã. Isto é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam até mencionou, que as pessoas irão vender a sua religião, irão vender a sua religiosidade, não é? Por medo de pobreza. Portanto, nós não podemos de jeito algum vender o nosso akhirah para alcançarmos o nosso dunya, porque isto é passageiro, é transitório, que a verdadeira vida está após a morte. Na verdade, a casa do além, que é a vida, não é? A casa do além é onde existe a vida. Então, nós temos que preparar e esforçarmos para alcançar estes benefícios que o Corão menciona, assim como os mencionados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.